Olá, estamos começando agora aqui pela TV Assembleia, mais um programa Personalidade. Personalidade de hoje é jovem, um jovem alagoano que fez a sua trajetória na cultura, na rede ferroviária e agora é o nosso representante, o representante de Alagoas no Ministério, no vindo à tona de novo, graças a Deus, o nosso Ministério da Cultura. Eu estou falando de Sandro Regueira. Sandro, prazerzaço estar com você aqui, rapaz, no Personalidade, para a gente conversar sobre a sua trajetória, conversar um pouco sobre o MINC também, sobre esse novo momento do MINC, né? E a gente quer dizer que tem orgulho, como alagoano, de que você esteja nos representando lá, né? Na realidade, você, com essa estada lá, está representando a todos nós artistas, intelectuais alagoanos. Então, muito obrigado pela sua participação e aceitação dessa entrevista numa agenda que eu sei que é muito conturbada, principalmente por ocasião agora da implantação da Lei Paulo Gustavo. Aqui a gente diz bom dia, boa tarde, boa noite, porque o programa vai em vários momentos. Então é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para quem é dia, para quem é de noite, boa noite, né? É verdade. Então, Paulo, quero agradecer o convite. Eu me sinto uma pessoa que eu acompanho desde sempre, né? Uma personalidade aqui. Eu acho que algum dia você tem que chamar alguém para fazer uma entrevista com você aqui no Personalidade. Você é uma grande personalidade aqui do Estado e muito me alegra estar aqui presente, né? Queria lhe dizer, viu, Fernando Gomes, que fui recebido por Fragoso com a deferência maior. O Fernando disse que aqui a gente não passa assim. O Fragoso está até com raiva desse negócio. Os caras ficam tirando onda com ele aí, tirando onda com o nosso querido Fragoso, que é o nosso diretor, gente finíssima, já passou por várias TVs, né, SBT, Globo, então é uma legenda também aqui. Um abraço, Fragoso, você que está aí atrás das câmeras nos dirigindo aí. Bom, esse programa, ele tem uma parte que ele é bem persona. O começo dele é bem persona. Então a gente vai destrinchar, né, a tua vida. Você é um cara muito jovem ainda, mas já tem uma estrada aí para mostrar, Então, conta um pouco, assim, primeiro dos momentos de infância. Você é alagoano, maceiense, pai, mãe, irmãos, como foi essa primeira vivência, né? Que essa é a que determina a pessoa que a gente vai ser no futuro, né? Na maioria das vezes. Então, conta um pouco como foi isso. Eu tive uma infância boa, não tenho o que reclamar da minha infância, não. Foi uma infância feliz, bem feliz. Sempre inserido na música. Era pai e mãe, quem são? Pais. O que é que eles faziam? Então, meus pais, eles se conheceram na banda do colégio. Eles eram alunos da ETFAL, na época, na Escola Técnica hoje ETFAL. Meu pai baterista e minha mãe era cantora da banda. Então, eu cresci num ambiente muito musical. Algumas das minhas lembranças mais antigas, quando a gente ainda morava no Zé Tenório, é que eu me mudei de Zé Tenório com 2 anos de idade, né? A gente tinha... meu pai colecionava vinil, disco de vinil, CDs e tal, e eu escutava muito, desde pequenininho ele botava, eu ouvia e tal. E depois, quando a gente se muda para o Rui Palmeira, que foi onde eu cresci a vida toda, Rui Palmeira lá na Serraria, perto da Fundação e tal, tem uma coisa que meu pai não abria mão, né? Que era música. Então, disco de vinil, Michael Jackson, Pink Floyd, Rush, Caetano, Gil, Emílio Santiago, né? Isso aí era muito presente. Meu pai, quando era menor, mais jovem, ele era operador de processos químicos, acho que é essa coisa, lá na antiga Salgema, né? Trabalhei lá também. Então, em que ano ele trabalhou? Imagina, 76? Não, até meados da década de 90. Eu comecei em 76 lá, talvez a gente tenha se cruzado. Possível.
E aí o meu pai, ele tinha um ciclo de amizade muito dali, né? O meu padrinho, era o tio Simval, né? Foi muito presente também na minha infância, também era lá da Braskem. Padrinho do meu irmão também era da Braskem, né? Da Salgema, né? O Virgínio. Então esse pessoal, eles tiveram eles eram muito próximos e tudo mais. O Virgínio não foi tão próximo na minha infância, mas o tio Simval, o Silvinho, a tia Mônica eram muito presentes. O Cristóvão, que é o mecânico lá, que é meu amigo até hoje, né? Ainda hoje é meu mecânico lá do meu carro quando precisa. E foi eu tinha uma casa que era muito movimentada. Minha tia Val, ela sempre ia para lá, meus primos Rodrigo, Rogério, sempre iam para lá. Né? A gente tinha uma vizinha que era muito próxima. A gente tem esse negócio nesses conjuntos como Rui Palmeira, mais populares, em que a gente vivência, né? É muito próximo. Então, a rua de casa era uma extensão da minha casa. Então, assim, a gente conhecia todo mundo, né? Os pais, mãe, toda mãe conhecia o filho do outro, do outro menino. Não tinha acanhamento para pedir farinha, para pedir açúcar, para pedir manteiga. Um cafezinho aqui, o jornal, a Gazeta era compartilhada, né? Na época a gente tinha o seu Pedro, que a gente chamava de pai velho. Todo sábado da noite quando saía de Santos, ele já jogava a mira, era certeira. Ia lá na varanda de casa, e aí o jornal. Aí meu pai pegava para ler, e aí Valderez, automaticamente, que era vizinho, subia lá em casa para roubar a revistinha da TV. Que era para ver o que acontecia na semana, na novela. Para ela era só o que importava do jornal, era a capa e a revistinha da TV. Aí tem essa coisa que era gostosa do período analógico, que isso a gente perdeu muito, né, rapaz, do amor tátil pelo jornal, o cheiro do jornal quando chegava de manhã, né? Eu me lembro nas bancas, lembro. E eu que esperava a Folha de São Paulo à tarde, então aquele cheiro, né? Perdeu-se muito. Era bonito e tinha um carinho, né, maior, a matéria, ela era feita com mais cuidado, né, isso. Porque enfim, aquilo não dava para pagar, para editar, era uma coisa... E não foi só com o jornal, né? Eu acho que essa chegada da tecnologia é uma coisa que a sociedade ainda está se adaptando, né? Aos pouquinhos a gente precisa, a gente vai ter que encontrar novos valores, novas coisas, né? Na música a gente sofre muito com isso. Antigamente a gente falava de álbum, né? Aí você pega, eu falei de Michael Jackson aqui, ele tem 5 álbuns na carreira inteira, uma carreira que de 79 a 2012. Agora são 5 álbuns que você escuta, o mais fraco dele vendeu 16 milhões de discos na época, e você escuta do começo ao fim hoje e percebe o quanto aquele álbum era à frente do tempo, né? 20 anos atrás, quando foi lançado o Invincible, eu acho. E os álbuns eram feitos dessa forma, assim. Ainda na época do CD a gente conseguia ter isso, né? No vinil. Você pegava a capa, ainda coleciona vinil, né? Você pega a capa e olhava, você tinha aquela cartilha dentro, que era quase uma revista, né? Nos mais sofisticados. Você tinha aquele disco que tinha um impresso, né? Você tinha o que tinha uma foto no disco e tal. Era bem bacana. Você tinha uma construção fotográfica e tal. No CD, isso já reduziu um pouco, mas manteve ainda boa parte, né? E agora acabou. Você dificilmente, primeiro que os artistas dificilmente lançam álbum, não é comum. Existe outra coisa que a quantidade dela é muito frenética, então tem uma exigência para que os artistas lancem e a pessoa acaba lançando tudo que faz, não necessariamente com aquele cuidado que tinha antes. E você não escuta uma música da primeira à 10ª música, como acontecia difícil, né? Isso dá saudade, assim, né? Dá um pouco de nostalgia. Então, a gente nota que isso todo foi uma primeira vivência sua, já surge com a música, com a arte, né? Transitando muito nesse universo artístico, o que talvez é uma premonição do que viria para o futuro. Mas aí você teve que trabalhar, foi estudar na universidade e trabalhar, fez concurso, né? Participou também da rede ferroviária, integrou a militância política. Conta um pouco essa coisa da universidade, né? Esse período da universidade e o período que você
nota que tem que ganhar a vida, como de história, tem que ganhar uma grana para sobreviver. Então, conta essa parte um pouco da tua vida aí. Eu acho que tudo isso, assim, eu sou muito uma construção dessa primeira parte da vida, né, que você pergunta. E ela, além dessa parte artística, também eu peguei muitos valores lá de crescer no Rui Palmeira, porque a gente aprendeu, a gente tinha muito esse negócio de viver em comunidade e tudo mais, né? Tenho grandes amigos do Rui ainda hoje, lá do Rui Palmeira ainda hoje, a gente tem um grupinho lá no WhatsApp, conversa, aquele negócio. E isso também tem algumas consequências lá na frente, a gente pode chegar lá, que falam muito até sobre a dinâmica social daqui do Estado. Dentre algumas coisas que o meu pai fazia muito comigo quando era criança, era ver o jornal todos os dias. Assim. A gente tinha alguns hábitos que na época a gente nem percebe, mas depois que cresce, reflete e vê lá. Todo domingo de manhã, detestava acordar cedo, mas no domingo especificamente, porque a gente tinha que ir para a missa. 8 horas da manhã, Padre Clóvis, depois Padre Cícero, depois Padre Zé Augusto, lá na Capela São Judas Tadeu, lá na Serraria. A gente ia todo santo domingo, a gente ia para lá. Fórmula 1, a gente assistia o que dava antes da missa e o que dava depois da missa, né? Raramente tinha uma corrida de madrugada, a gente acompanhava também. E jornal, todos os dias, eu sentava com meu pai no sofá da sala, assistia o Jornal Nacional, isso eu estou falando de 5 anos de idade, 4, não sei, mas 5, 6, 7, 8 anos de idade, com certeza. A gente sentava todo domingo, todos os dias, assistia o Jornal Nacional, e o meu pai tinha um negócio, ele discutia comigo como se eu fosse gente grande. Então eu concordava, discordava, os temas e tal. Sábado e domingo, eu era muito caseiro, e a diversão lá em casa, muitas vezes muitos finais de semana, ainda hoje é assim. Meu pai pegava, abria uma latinha de cerveja na mesa, botava em cima da mesa e a gente começava a ouvir. Normalmente Elis Regina, o Belchior, normalmente era essa trilha sonora, e a gente passava o dia inteiro discutindo, o dia inteiro. E tinha uma coisa que também foi muito importante aí, que era o meu avô materno. Ele morava em frente ao meu prédio, a 100 metros, 50 metros de distância, e era uma figura assim, meu avô materno, Valdemar, ele era advogado, policial federal aposentado, ele tinha uma necessidade muito grande de discutir e tudo mais. Então a gente acabou recebendo estímulos que não necessariamente a gente tinha consciência disso. Enquanto lá em Rio Largo, a gente tinha muito negócio de ajudar as pessoas, né? Esses valores assim, do ponto de vista de doação e tudo mais, vinha muito da minha família paterna, de caridade, né? Minha avó Augusta sempre falava que a gente tem que ser caridoso, humilde e tal. Eu ia muito comer lá macarronado na casa de tia Nenê, era uma coisa muito bacana, isso lá em Rio Largo, né? que era onde era a minha família paterna. Minha família materna é de Penedo, mas eu não tive tanta convivência assim, com Penedo na minha infância, a verdade é essa. Mas apesar de ter uma convivência bacana com a minha família, parte de mãe, daqui de Maceió. Isso teve um impacto assim, da minha formação que foi muito forte, porque eu acabei me tornando, de certa forma, um idealista, assim, né? Desde pequeno, meus pais, eles nunca duvidaram de nada que eu falava, isso aí foi muito forte. Então, eu falava, eu quero ser astronauta, e minha mãe falava, estude, meu filho, você vai conseguir ser, né? Não era uma família que não tinha grana, não tinha nada do tipo, e tem um marco aí que vai ser muito importante na minha vida, que é quando minha tia Luciana, na época esposa de tio Germano, ela trabalhava no Sacramento, consegue que eu vá fazer uma prova lá para ver se consigo uma bolsa. E eu era um aluno bem dedicado, né, já na infância, e consigo essa bolsa lá para o Sacramento. E estudo lá do Sacramento de 98 até 2006. E aí é outro pedaço que é muito importante também na minha formação, porque lá eu conheço os meus melhores amigos hoje, lá eu aprendo, tenho o estímulo para fazer música, né? Através da professora Alisete, sobretudo, irmã Vilma, não sei se ela está aí ainda. Irmã Vilma também se dedica muito, inclusive enfrentando, que tem algum contraste, porque nem dentro de um colégio católico, religioso, de freiras e tudo mais, dentro das próprias freiras, né? Tem aquela questão sobre
Alguns perfis mais conservadores, outros não tão conservadores. Disputas assim. internas. Né? Mas tudo muito saudável. O Sacramento sempre me apoiou muito. E acaba havendo um contraste também aí que vai marcar minha vida toda, que é a ideia de você sair do Rui Palmeira, você... Acontece. Isso aqui é o telefone que tocou aqui. Nós vamos rapidamente... Jorge Benjó é bom demais. Nós rapidamente vamos desligá-lo aqui, porque ele já estava desligado. Pode continuar. Jorge... Vamos ver aqui. Jorge Ben, ele merece sempre ser ouvido. Ele toca sempre com isso. Né? É a minha sorte. Aqui vamos colocar ele no modo avião. Modo avião. Né? Pronto. Agora podemos continuar tranquilamente a nossa entrevista com esse pequeno interregno proposto pelas comunicações atuais. Comunicações, né? Botou o modo avião, lembrei do Belchior. Fui com medo de avião. Né? Vamos lá. Vamos lá. E aí, lá no Sacramento, eu tenho uma marca assim, que é aprender a conviver com isso. A gente não tem, mais uma vez, consciência, mas... Cara, lá do Rui Palmeira, que às vezes a gente precisava maior ônibus para... Maior ônibus é pular catraca, né? Para ir para estudar. A gente muitas vezes não tinha grana para participar dos jogos internos ou para comprar farda nova todo ano, coisa desse tipo. Apesar de nunca ter faltado comida, nada nesse sentido. E, ao mesmo tempo, a gente convive com... O Sacramento era um colégio elitizado, né? Então, a gente, às vezes, tinha que conviver com algumas pessoas que eram de uma classe social abastada e tudo mais. E tem uma coisa que é da formação ideológica, assim, as pretensões... É muito normal, né, quando você é de determinada classe social, você ter como expectativa se formar, acabar o colégio, fazer uma faculdade e depois seguir sua carreira. Dentro de alguns das classes mais populares, às vezes, hoje em dia não, isso mudou muito, mas antigamente a ideia de fazer uma universidade, ela já era uma ideia... Né? Você tem que se formar e trabalhar. Isso, se formar e trabalhar, ou no máximo você se formar e conseguir uma faculdade à noite para trabalhar durante o dia. Quando eu acabo o colégio, eu tenho esse impacto, né? Porque a realidade concreta se apresenta, o adolescente ele não tem muitas vezes muita essa noção, né? Entre os 14, 15, 16 anos, pelo menos meus pais procuravam muito me blindar disso de certa maneira e a realidade concreta se apresenta. E aí eu entro numa piração, onde eu tenho que correr, tenho que estudar, ao mesmo tempo tenho que estudar, tenho que trabalhar, tenho que correr atrás do meu sonho e decido ser músico. Já tinha isso muito certo dentro de mim desde sempre. Trabalhava já na época do colégio, do Sacramento mesmo, desde os 15, 16 anos eu trabalhava lá como office boy e tudo mais. Mas quando você sai do colégio, isso é um momento muito marcante pra gente, porque, bom, agora é comigo, né? Agora é comigo. E eu passo muitos anos patinando entre uma faculdade e outra, Paulo. Vou para o FAO, vou para o UNEAL, vou para a FAT, vou para... Saio rodando, fiz uns 7, 8 cursos diferentes na época, até que no meu primeiro curso, no caso, foi publicidade, e teve uma coisa meio paradoxal. Eu lembro que a professora Socorrinha Lamenha, ela era minha professora de História da Arte, e ela disse que tinha um amigo dela, chamado Manuel Araújo, né, da Araújo Propaganda, que estava precisando estava fazendo entrevista para estagiários e coisa do tipo. E aí eu vou lá na Araújo, isso é 2008, e faço entrevista lá e acabo sendo contratado para ser diretor de arte lá na Araújo Propaganda. Fico um curto período de tempo, mas o suficiente para aprender muito, assim. Araújo, inclusive, um dos meus mestres, né, nessa parte nos estudos de comunicação, a gente teve uma conversa muito intensa, ele me ensinou muita coisa. Depois disso eu vou lá para Fixa com o João, vou para Promo com o Léo, mas a verdade é que a conciliação entre o trabalho e a universidade, ela já começa a ser difícil, é conflitante, então eu passo um bom período em que não dá. Aí eu saio da faculdade, apesar de sempre estar tentando outras, até que minha banda começa a tocar com
com alguma frequência lá em 2009 para 2010, a gente faz os bons shows, e eu penso, pô, peraí. E é quando começa a surgir aquela discussão que a gente teve no começo. As redes sociais começam a aparecer com mais força, as plataformas digitais começam a surgir, e as redes sociais elas começam a mudar de um formato. Até então, na época com Orkut, lá no início da década de 2000, né, até o final da década de 2000, você tinha uma rede social, acho que é até bom colocar isso num momento em que se discute, né, a regulamentação de redes e tal. Naquele momento você tinha uma rede social que ela era real. O que é que eu quero dizer com isso? Eu escrevia fazia um determinado post no Twitter, ainda pegando já da última, e o que eu escrevia aparecia para todo mundo que me seguia, né, em tempo real, e o que as pessoas que eu seguia escreviam apareciam para mim em tempo real. E começa a nascer com o Facebook um entendimento diferente, onde na verdade o próprio Facebook controla aquilo que eu vou ver, né, e a hora que eu vou ver, quando eu vou ver. Exceto que eu pague, exceto se eu pagar. Então, ali eu começo a entender, pô, na verdade já existe uma regulamentação que é feita por eles próprios, mas, para além disso, a rede social ela passa a ser paga. Ela passa a ser a ideia da rede social como uma grande ferramenta de divulgação, etc. Para mim fica muito claro que ela é uma ilusão naquele momento, se você não tiver grana para isso, se você não tiver um conhecimento muito absurdo para engajar e tal. Tu vai falando muito, você também é isso. Tá bom. Eu quero agora, já lhe interrompendo um pouco, que a gente vá mesmo aí. Você já chegou, você está traçando o perfil correto, que é chegando na sua parte musical, né? Onde você se decide pela música. Que isso tudo é um caminho para você chegar onde está hoje. Isso. Né? Toda essa trajetória, ela calça o que você está, digamos, usufruindo isso. Hoje. Né? Mas tem uma parte que eu gostaria de aventar, de falar, que é a sua participação na rede ferroviária. Isso. Que aí é uma coisa que é um emprego público, num local onde foi, no passado, um núcleo importante de resistência, né? Os ferroviários, eles exerceram no passado, isso do passado longínquo, né? No passado, antes de 64, eles eram uma força importante sindical, né? Tinham uma penetração grande, né? Inclusive alinhados com as propostas mais progressistas da sociedade. Então, como foi essa a sua ida aí para a rede ferroviária? Entendo. A ferroviária é classe operária também. Classe operária. É importante. Ela chega nessa sequência, exatamente nessa sequência que eu vou resumir aqui. Quando a gente percebe que as redes sociais são pagas, eu penso, agora eu preciso dar um jeito nisso daqui, porque eu não tenho grana para financiar meu trabalho. Então, preciso de alguém que saiba produzir evento, de alguém que saiba, entenda de comunicação, que entenda... E a partir daí, eu decido, traço um plano de longo prazo para poder fazer aquilo que é o meu sonho ainda hoje. Eu estou lá no MIN, que para mim é uma coisa transitória, porque o meu sonho ainda é viver de música. A partir dali, acho que há cerca de 10 anos, eu penso... Pronto, a partir de agora eu preciso estabelecer um plano de longo prazo para chegar onde eu quero. E a primeira coisa que eu vou fazer é estudar relações públicas. Me formo em relações públicas, o pessoal falou que relações públicas entendia de marketing, de evento, não sei o quê. Dentro do curso de relações públicas, eu conheço, sou estagiário na CEMED. Na CEMED vou bater na FEMAC porque tinha uma carência de lá de projeto. Depois eu conto essa história direitinho, mas eu chego achando que é para fazer estágio, na verdade era para emprego. Eu digo, acabo ficando por lá. E quando eu estou lá, que eu saio, que passo a trabalhar cuidando de projetos lá com a sociedade civil, etc., certo dia de noite eu estou
fazendo nada, e um amigo meu, Felipe Chagel, ele fala, tem um concurso da CBTU, da Rede Ferroviária, olha aí e tal. E aí eu vou olhar, do nada, né, na internet, e eu penso, pô, CBTU, CBTU, e aí me lembro o quê? Da infância, lá em Rio Largo, na casa de minha avó ainda hoje, o trem passa na porta de casa, e me vem automaticamente as lembranças, eu andando no trilho com meu avô, o vô Jeová, eu indo para a casa de vó Gusta em cima do trilho, eu voltando para a casa de tia Neném, andando no trilho com meu avô triste, porque foi no dia da final da Copa de 98, aquele fatídico dia, horrível, a gente pega 3-0 para a França, eu penso, vou fazer isso daí, porque isso aí tem a ver comigo. E faço esse concurso, me inscrevo, faço, acabo passando em primeiro lugar nesse concurso, e demoro 5 anos para ser chamado, pô. Passei em 2014, 5 anos depois de uma ação na justiça, eu consigo ser convocado e entro na CBTU exercendo essa função com muito carinho, assim, com muito carinho. Eu lembro que na época, você falando essa questão da organização e tudo mais, eu falo com o Walter Pomar, meu amigo, e também do mesmo grupo político que eu faço parte, e ele fala, parabéns, agora você pertence à classe operária, não sei o quê, e tudo mais. E traz uma certa responsabilidade com isso tudo, um certo signo, e também traz uma mudança de concepção muito grande. Por exemplo, eu continuo enxergando a ferrovia enquanto a principal modalidade e mais viável modalidade de transporte público de massas dentro de um centro urbano. Eu acho, inclusive, que é muito triste que Maceió tenha lá a gente tem uma linha singela, né? A linha singela não é poético, né? Porque é uma linha única, né? Que a gente vai até Lourenço, exatamente, até Lourenço, e a gente não tem uma que consiga se enraizar para dentro da cidade. Aproximadamente 50% da população de Maceió concentrada entre Jacinto e Benedito Bentes, e não temos trem para passar por lá. Tem uma via no Jacintinho que ela é minúscula, mão dupla, que nenhum governo resolveu, e acho pouco provável que vai resolver, que precisa assumir um certo desgaste que normalmente a cultura local não se dispõe a enfrentar, né? Tem que lidar com desapropriação, coisa nesse sentido. E isso acaba me contaminando também, né, de uma forma positiva, né, na melhor forma da palavra, de tal maneira que a gente é afetado, né, pela rede ferroviária, acaba sendo afetada pelo desastre aí da Braskem, né, esse maior desastre urbano da história do Brasil, talvez, que eu acredito que a gente, de certa forma, falo internamente, porque você é um cara da imprensa, um cara que tem consciência, eu acho que a imprensa alagoana, principalmente, e os formadores de opinião negligenciam muito essa questão da Braskem. Ela é muito terrível. A gente está falando de um território bastante relevante da cidade que... Isso inviabiliza a rede ferroviária, os trilhos, sim, ali. Inviabiliza. Essa viagem que a gente faz, então, para Fernão Velho, já não vai poder fazer mais. A gente faz com a baldeação. Hoje a gente tem... pra você ter ideia, antes que ela passa para Bebedouro, isso, né? Antes de ocorrer essa interdição, né, desse trecho ali no Mutange, né, para além da questão histórica, que é um desastre completo, vamos respeitar. A gente tinha uma média de transporte passageiro entre 13 e 15 mil dia. Depois dessa interdição desse trecho, caiu para... Quando dá 2 mil, a gente fica feliz. É uma queda brutal, e que faz, inclusive, com que a CBTU ela deixe de se preocupar. O desgaste administrativo, o desgaste de gestão, ele é terrível. Porque enquanto a gente poderia estar aqui lá discutindo, a gente, né, como eu sou cedido da CBTU, ainda sou da CBTU, saio de lá e volto ainda pra cá. Pensa CBTU, né? Quando a gente fala do ponto de vista de gestão, deixa de se preocupar em olhar para frente de forma propositiva e pensa em resolver problema. Tem 3 anos que a CBTU trata de resolver um problema que não e a Braskem não apresenta soluções. Aí você bota na justiça, bota não sei o quê, aí Braskem, o grupo, né, que manda na Braskem consegue ainda ter uma ascendência dos seus valores
do seu preço de ações, no mercado de ações, lá na Bolsa de Valores. Como? Isso é meio inaceitável, mais do que enquanto ferroviário, até como cidadão, entende? Porque eu acho muito triste a forma como os governos, de um modo geral, o Estado brasileiro, ele foi muito cruel com as ferrovias. Muito cruel. A gente tem um exemplo aqui no interior, a gente fala, a linha, ela não acaba em Lourenço de Albuquerque, você deve saber bem disso. Ela segue, na verdade a gente tem uma malha ferroviária, que ela conecta Sergipe, conecta Pernambuco, que era uma via importantíssima de escoamento ali para o Agreste Alagoano. Amigos meus viajaram para Recife de trem. E o que foi era fantástico. E o que foi que acabou com essa viagem? Foi a privatização. A gente fala muito dos exemplos de privatização que dão certo e a gente simplesmente apaga. A gente fala da sociedade, como toda discussão política. Raramente a gente escuta alguém falando do case de sucesso que é a privatização da linha férrea, que comprada ali, a concessão está com a Transnordestina. E até hoje você não vê. Eu falo brincando, você é a favor da privatização? Sou, não sei o que. Então, faz quanto tempo você pega um trem lá para Arapiraca? O trem para Palmeiras, aí você pega? Não, mas a linha lá, a gestão desse negócio é da rede privada. Lá em 97, ocorre essa concessão, de tal maneira que o pessoal só opera aquilo que dá retorno financeiro para eles. Isso aí é uma... A Transnordestina, salvo engano, ela é vinculada à CSN, que já também não é, tem até alguns membros do governo lá, mas hoje já não é mais estatal, já tem algum tempo, né? Eu acho isso muito grave, inclusive nós temos representantes lá no Ministério do Transporte, né? O ex-governador está lá, espero que ele também olhe para isso com carinho, mas mais do que ele, para o presidente Lula tem que ter uma diretriz nacional, né? Eu falo aqui enquanto cidadão, mas eu tenho certeza, assim, que isso está sendo verificado com carinho pelo nosso governo. Mas, Sandro, eu falar com você é falar com um cara múltiplo, né? A gente já está vendo aí várias atividades e agora eu queria reservar esse outro, a gente já vai se encaminhando para os finalmente, mas a gente, é rapidinho, aqui a conversa é leve e flui logo. Para a gente mergulhar mesmo no MINC. Sim, claro. Né? Porque é um assunto que a gente deve explorar um pouco mais. Eu gostaria até de rodar umas fotos aí, e depois a gente vai falando, fala um pouco mais do MINC, que aí tem algumas fotos do MINC também. Vamos... é meu sobrinho. Olha, é a geração mais nova, né? Filho do meu irmão. Isso é na CBTU. O Alexis, aquele ali, o cabelo cacheadinho, que não sou eu, ele tá também conosco no MINC. Ele veio da equipe, é uma figura que era minha dupla lá na sala, na Companhia Brasileira de Trens Urbanos aqui em Maceió. Maravilha. E que está comigo. E a Morgana, que esse é meu pai, com meu sobrinho. Eu Stuttgart, isso aí foi ano passado. Esse é o fotógrafo do Lula. Isso. Foi aqui em Maceió. Naquela atividade que nós fizemos lá, né? Isso, exatamente. Uma atividade do Lula com a cultura, estava aí. Eu chamo ele de John Wick brincando. Comendo não, uma pizzazinha. Sempre ninguém é de ferro. Vamos lá, mano. Esse momento foi bem bacana, né? Foi a apoteose daquele encontro com a cultura que acabou sendo à tarde refletida na execução do hino nacional. Isso, hino. Aqui fera, vários artistas alagoanos aí, né? Bom, não, enfim, só fera. E o Lula aí no meio feliz da vida, né? Todo ancho. Aí, nosso querido Márcio. Meu chefia Márcio. Faz uma entrevista com esse danado, mas ele é cheio de coisa, o danado. E eu compreendo. Manda um abraço para ele. Diga que ainda estou esperando a entrevista com ele, até porque gosto muito da forma como o Márcio conduz as coisas. Entende muito do que está fazendo. De uma competência, de um coração imenso, de uma capacidade de ouvir e tomar decisões que é absurdo. Fala que é meu chefe não, mas é porque dá muito orgulho trabalhar. A gente tem uma equipe
Bacana, Márcio, a ministra, a própria ministra Margarete. Esse povarel aí é onde? Isso aí é a equipe Mink. A ministra ali no meio e... olha... Cadê equipe Fabiano? Tá aí? Piúba, vamos achá-lo. Fabiano Piúba, do Ceará. Tá ali, atrás da ministra. É mesmo, é. Tá ali, ó. Cássio, Maria Marighella, Piúba, o Marcos Souza, o Márcio Tavares, Enilton, atrás do Enilton, eu, ali Roberto e Júnior Alfa, que esteve aqui, Júnior Alfa e Tiago atrás dele, estiveram aqui em Arapiraca. Você sabe que o Tiagão é meio alagoano, né? Ele tem... Casa de Japaratinga, tem casa de Japaratinga. Ele é uma figura que tem se dedicado muito no Circula Mink, né? O Tiago, nós nos conhecemos há muito tempo, num encontro que havia, a gente criou um grupo de gestores financeiros, gestor, não é financeiro. Esse grupo ainda hoje existe. Os caras que pensam... Grupo como era, mas não é gestor financeiro. Bom, deixa para lá. Era referente às leis, à grana, né, que discutia isso. Orçamento, uma coisa assim? Então, olha, você aí com a ministra... Coração enorme, assim, eu acho que foi um presente imenso estar conhecendo a ministra de perto. É um prazer grande. Saí depois do show, não sei se show aí, acho que foi inclusive foi em 2009, primeiro Deslucro Convida Mop Top. A gente acaba e aí a banda tinha um certo público bacana, que era muito, muito dedicado. E aí no Teatro do Marista, né, que é uma pena, né, que está fechado lá ainda o teatro. Espaço maravilhoso. Espaço maravilhoso, tem 500 pessoas ali, numa cidade que é carente de equipamentos. Isso daí foi no Pop Park, salvo engano. Isso, um evento que foi organizado pelo Newton Rezende. Isso é a sua banda? Minha banda, isso. Tocando no Pop Park, era um festival que foi... naquele dia a gente tocou com a Gato Zarolho. Um abraço, Marcelo, Yuri. Isso aí foi a estreia da minha banda. Em 2009, 28 de março de 2009, isso aí era 4 horas da manhã, Paulo, quando a gente tocou. Tinha cerca de 800 pessoas ali naquele show. Olha que luz bonita. Isso aí foi em Recife, a gente fez uma apresentação, uma mini turnê, vamos dizer assim, né? Isso aí a gente tocando com o Mop Top, era uma banda do Rio de Janeiro que tocava bastante naquela época, né? O rock acabou, o hit deles. Aí no aqui essa gente Marista, a gente já passou. Vamos lá, aí, frente. Olha lá. Adianta aí. Opa! Isso aí foi uma campanha, o pessoal convidou a gente para fazer, né? Gente, Diogo Braz daí, que a Cleinha Bebel, né? Que hoje são empresárias e modelos, que era sobre a conservação do mangue naquele momento. Aí foi o Deslucro Convida 2. Esse show foi gigantesco, assim, a gente botou de 3 mil pessoas para cima lá junto com o Forfã, ali na Cruz das Almas, na casa que não existe mais. Era legal que a banda a gente só tocava autoral, né? Então, esse show foi frenético, as pessoas cantaram do começo ao fim, e não só para minha banda, assim, foi um dos melhores shows que eu já estive, para além de ter tocado, os melhores shows que eu já estive mesmo. Aí, só dando entrevista, né? Tocando lá na TV Com, na época. Aí a gente tocando junto com o Mop Top, foi uma participação do guitarrista no show da banda da gente. Apresentação nossa no Maceió Music Festival. Rodar para frente, vamos lá. Continua. Vai. Aí tudo é show. Tudo show, gente. No MMF, foi bem bacana essa experiência lá em 2011. Olha o cabelo do garoto. Rapaz. Naldo, show aquela foto clássica, passando o som, né? Saulinho ali atrás do estúdio Poker. Saulo foi responsável, das grandes figuras ocultas, né, da cena alagoana naquele período. Ele era dono do estúdio Poker e boa parte das bandas alagoanas passaram pelo estúdio dele, com muita ajuda. E a gente passando o som à tarde, né? Para deixar, depois do ensaio, de lei, todo sábado, 2 horas da tarde, estavam aí. Ali é o Ivan, que era o baixista da banda,
e o Tony, que era lá do Rui Palmeira, nosso amigo que sempre estava conosco acompanhando. Dançando quadrilha no Sacramento, eu tenho uma tradição de ser o padre na quadrilha. Toda quadrilha eu sou padre, inclusive na ocupação do IFAM que a gente teve, quadrilha daqui a gente era o padre também. Militância, né, uma parte importante da minha vida, ali no meio, sou amigo Alexandre Lino, meu amigo também, evidentemente, né, amigo de profissão, Alexandre Lino, Neymar, Hélida, Vicente, uma boa parte da turma que ainda hoje está aí, né, no dia a dia. Na batalha. Aí foi o ensaio da minha banda, né, porque a gente estava fazendo arranjo ainda, antes de tocar Casa do Ivan, ali o Rafael Lopes, o Ivan e eu, né, a gente tocando nessa época aí. Minha família lá em Rio Largo, a gente ainda tem essa casa, e o Daílson que não está mais com a gente, meu avô Jeová que não está mais com a gente, né, pelo menos fisicamente, né. Aí meu irmão, minha prima, minha tia, minha avó. Aí foi um festival universitário, Festival da Maurício de Nassau, que foi a primeira apresentação que a gente fez, a gente ficou em segundo lugar. Perdemos não, porque ali não é perder, para mim foi uma honra ter participado com o Rafael Honorato, que infelizmente nos deixou, mas que para mim, Paulo, era um dos alagoanos com maior potencial na música. Assim, conheci muito. Composições maravilhosas. A entrevista que a gente deu ainda, já discutindo política e tal, o Tiago Pontes ali do Sacramento, que era do começo da banda, filho do Alexandre Pontes, é meu grande amigo ainda hoje, né? Ivan, tocando, apresentação solo aí, não foi com a banda, foi com o Estevão, salvo engano, foi com o Estevão isso daí. As montagens que a gente fazia na época, né? Para divulgar. A banda, você vê aí, já está com a formação Yuri aí, na banda, na bateria, era deslucro, né? Mais isso aí foi no Retweet Fest, você vê que a influência do Twitter, Juninho, que foi que o cara vai vendo e vai lembrando, né, do momento legal, tocando a bateria da gente, prestou para muita gente, isso aí foi show da gente, público, né, presente, né, mais shows, bom, acho que foi. Pronto. Que legal. Um panorama aí legal. Grande. Agora, vamos falar um pouco agora sobre o Ministério. Claro. Que expectativas a gente tem hoje? Porque, por exemplo, a gente viveu... O Ministério, ele tem quantos anos? Ele não chega a ter, eu acho, 40 anos. 40. O Ministério agora ele tem 4 meses. Acho que tem uma... a gente pode recuperar o passado, uma época inativo. A memória é importante, né? Isso aí não se apaga. Não se apaga e ele teve inativo. O próprio acúmulo, né? E está de volta. Isso. O que até um certo ponto, onde o Ministério não tinha sido, ainda existia, havia uma grande discussão de várias formas de financiamento, e vou me prender um pouco a isso, não é, que era o financiamento que a gente buscava, financiamento fundo a fundo, não é? E isso, na realidade, nem nos nossos governos a gente conseguiu materializar isso, por uma série de questões. Né, a deficiência em concluir o Sistema Nacional de Cultura, a deficiência em ter o que previa o Sistema Nacional de Cultura em todo o país. A realidade se impôs. Né? Veio a pandemia e a realidade se impôs, né, durante a pandemia. E o que é que aconteceu aí? Não é? Aconteceu que, por pressão da sociedade, pressão, sobretudo, dos entes que fazem a sociedade civil, junto com o parlamento, conseguiu aprovar 2 leis, não é, emergenciais que materializavam aquilo que a gente vinha querendo há muito tempo, que era uma transferência direta de recursos. Isso me parece uma coisa quase que inevitável daqui para frente. Sim. Como é que o Ministério está vendo esse novo momento, não é? Nós temos aí a Lei Paulo Gustavo, que ainda é uma lei
alguns dizem que é emergencial ainda, eu não considero mais, eu acho que ela tem uma segunda etapa. A gente viveu a Aldir Blanc como mais emergencial e essa é talvez uma lei que venha para a sedimentação para que a gente calce o pilar para daqui se catapultar para o futuro. Então, como é que o Ministério está vendo isso, né? Essas linhas de crédito, o que é que ele está pensando, como é que ele está pensando em agir daqui para frente com a questão principalmente da disponibilidade de recursos. Perfeito. Eu acho que eu falo que a gente existe há 40 anos, realmente tem uma história grande. Porque quando eu falei que a gente tem 4 meses, é porque tem uma relevância nisso, porque é o seguinte, a gente passou 4 anos sendo pisoteado. A cultura nacional ela foi tratada como inimiga da nação. Isso é não tenho nem como descrever o tamanho, desserviço, né? Fizeram um desserviço. O tamanho do que é isso, assim, de uma ignorância, de uma coisa bizarro que aconteceu. E para além do pessoal extinguir o Ministério da Cultura, atrapalharam a reconstrução. Atrapalharam a reconstrução. E tem uma questão assim, podem tentar extinguir o Ministério da Cultura quantas vezes quiser, mas nunca vão destruir a cultura desse país. Nunca. A cultura é indestrutível. A cultura, na verdade, é o que define um país, né? Eu acho que talvez o grande tiro no pé que essa onda conservadora tenha sido lá no começo, ainda com o Temer, ter tentado acabar com o Ministério da Cultura pela primeira vez. E aquilo ali, já vão 6, 7 anos, potencializou uma organização do setor cultural em cadeia nacional que estava completamente difusa. Completamente não, mas estava bastante difusa. Ali a gente teve, eu falo a gente porque eu sou um agente cultural ainda, somente estou no MINC, né? Cumprindo a função. Lá a gente descobriu nosso potencial, nós descobrimos nosso potencial. Então nós da música tivemos que interagir com o pessoal da cultura popular, que teve que interagir com o pessoal do teatro, que teve que interagir com o pessoal da música erudita, que teve que interagir com o pessoal do reggae, do rock, sabe, com os técnicos, e a gente teve que construir algo que foi completamente marcante para esse país, que foi a ocupação do IFAM e de outros equipamentos culturais que culminaram, inclusive, no retorno do Ministério da Cultura. Sabe que eu tive naquilo, né? Eu tive naquilo no Rio de Janeiro. No dia que o Caetano estava, eu fiz uma intervenção lá, recitei o Brecht, foi interessantíssimo. Importantíssimo, foi um movimento muito importante. E de lá para cá, a organização da cultura ela só se qualificou mais, ela só aumentou e tudo mais. A gente tem, dentro de um processo de eleição, a eleição de um governo que não compreende a importância da cultura. Esse governo vai lá, faz um histórico pequeno aqui, tenta acabar com isso, e mais do que isso, tenta atrapalhar, né, tenta destruir um mecanismo de auxílio, que essa é a finalidade da lei Paulo Gustavo, para mitigar os efeitos da pandemia. E aí eu tenho uma discordância saudável contigo sobre o efeito de emergencial, porque continua sendo emergencial sim a Paulo Gustavo, pelo seguinte motivo. A cadeia produtiva da cultura ela foi a primeira a entrar, né, para ser paralisada e a última a sair. Ele está falando de um complexo de trabalhadores, de trabalhadoras e pessoas jurídicas da cultura que correspondem a um percentual do PIB que foi maior do que do próprio setor automobilístico no último período no Brasil. Há uma quantidade grande de pessoas, sobretudo os pequenos trabalhadores, sabe? O pipoqueiro, o bilheteiro. Essas pessoas aí, elas contraíram dívidas que até hoje não foram sanadas, são a realidade. E essas pessoas precisam ter a vida voltando ao normal. Nesse aspecto, a LC 195, né, a Lei Paulo Gustavo, ela é muito importante. Mas a Lei Paulo Gustavo, ela traz consigo, né, na época o Bolsonaro vetou, depois tentou fazer uma manobra lá, uma medida provisória para tentar inviabilizar a execução, etc. Ela acaba sendo executada por ordem do STF, na decisão monocrática
da Carmen Lúcia, da ministra Carmen Lúcia, e logo em seguida ratificada ainda nesse ano, né, para que a gente execute. A gente está falando de 3,8 bilhões destinados para 100% dos entes federativos, 100% dos municípios, todos os 102 municípios, falando de Alagoas, 102 municípios de Alagoas vão receber recursos, pelo menos têm o direito de receber, né, isso é opção do prefeito, né, espero que a gente trabalhe aqui para que todos recebam, e todos os estados também, inclusive o estado de Alagoas, que o governo já tem feito oitivas, etc. A gente está falando de uma descentralização de recursos como nunca antes na história desse país, né? Seguindo o vocabulário do chefe aqui, né? O fraseado do chefe. E que, para além de ser uma distribuição, uma mera distribuição, ele tende a qualificar o Sistema Nacional de Cultura. Eu acho que esse é a Lei Paulo Gustavo, ela também tem essa necessidade de pavimentar o caminho para uma política pública de cultura, que ela vai parar de ser igual à Copa do Mundo, né, que ocorre de 4 em 4 anos, e olhe lá se você se classificar. Caso do Brasil sempre. Espero que continue assim. Mas ela vai passar a ser uma política recorrente. A gente está falando aqui da Lei Aldir Blanc II, por exemplo, que pretende investir uma quantidade robusta de recursos no país de forma recorrente nos próximos 5 anos. A gente está falando de alguns bilhões de reais entrando na cultura nacional, sendo direcionado para a cultura nacional, para todos os entes da federação, pelo menos durante os próximos 4 ou 5 anos. A gente precisa ter um sistema estruturado para isso. Um dos requisitos para que os municípios façam adesão da Paulo Gustavo é a adesão ao Sistema Nacional de Cultura. Então, o compromisso de que em até 1 ano você vai instaurar, né, dentro do seu município o CPF, que a gente fala, né, que é o plano CPF, Comissão, Plano e Fundo. E aí isso a gente, através dos fundos, né, é que vai poder ser captado, por exemplo, a Lei Aldir Blanc no futuro. Então a gente quer transformar a cultura, assim, e o governo Lula, ele traz um pedido, um entendimento particular do presidente Lula de que a cultura, ela tem essa necessidade de ser enraizada, de ser fomentada dentro de cada rincão desse país, né, de cada local desse país. E a gente tem o entendimento da própria ministra Margarete, do secretário Márcio de Tavares, de que isso deve ser feito da forma mais democrática possível. A gente tem feito o Circulaminc, né, a secretaria de comitês lá, a secretária Roberta, né, de seus diretores, tem circulado todo o Brasil, todos os estados do Brasil vão receber algum evento Circulaminc, explicando como é que se faz a Paulo Gustavo, explicando a importância de fazer a adesão. Não tem esse negócio assim, instrução nossa, não tem negócio de oposição, situação, não. Esse recurso ele não é do PT, não é do PL, não é do Lula, não é do Bolsonaro, não é de ninguém. Esse recurso é do povo, dos trabalhadores da cultura, e a gente está aqui para deixar isso muito transparente, né, para mostrar com ações que o slogan de união e reconstrução, ele não é só palavra ao vento, ele é ação, né, ele tem que ser transformado em ação. Objetivamente, a Lei Paulo Gustavo, ela tem uma característica, uma peculiaridade, que é de 70% desse recurso ser destinado ao setor do audiovisual, né, de forma direta e indireta, com todas as inovações que o entendimento traz, incluindo games, etc. Mas ela também traz dentro da sua construção, ela abre uma oportunidade no âmbito da sua implantação para que a gente modernize a legislação, os entendimentos, inclusive de execução e de prestação de contas, e os entendimentos de captação. E a gente aproveita muito essa oportunidade, né, de enfrentar esse desafio. Repito que a gente está falando do maior transferência de recursos da história do Ministério, na medida em que a gente pega um Ministério que foi destruído e a gente consegue fazer isso em 3 meses de existência. 3 meses de existência, porque para Alagoas vão ser... Só para o governo estadual, mais de 45 milhões, entre 45 e 50 milhões. Para Alagoas todo, em torno de 70 milhões. 70, né? Isso, entre 70 e 80 milhões, 70 e um pouquinho, exatamente. Só o município de Maceió vai receber em torno de 9 milhões. Fora o interior, enfim, todos os municípios têm recurso. A gente aproveitou a regulamentação da Lei Paulo Gustavo para aproveitar e atualizar, por exemplo, o decreto da Rouanet e o decreto da Paulo Gustavo.
Mas por que não? A gente tem um grupo de trabalho lá, tinha discussão. Eu sou subsecretário de Gestão de Prestação e Tomada de Contas, mas a gente tem uma característica nessa gestão do MINC, que é a construção coletiva. Então, por exemplo, via de regra, o decreto do fomento ele deveria ser construído, né, de uma perspectiva mais centralizada somente pela CEFIC, né, que tem um expoente que é o Enilton Menezes. E o Enilton ele faz a condução dessa discussão, né, da construção do decreto, e a gente aproveita o decreto do fomento para transformar ele no que provavelmente, possivelmente, é o maior marco da execução de fomento direto e indireto, pelo menos dos últimos anos, assim, não é 20 anos da história desse país. O marco do fomento ele traz entendimentos completamente desburocratizadores, compreendem que a execução da cultura ela não pode ser equiparada à execução de obra, por exemplo. Não faz nenhum tipo de sentido, por exemplo, que um artesão que pegou determinado recurso, apresentou exatamente tudo aquilo que ele se propôs a fazer uma exposição com 50 jarros de barro feito de tal maneira, tal. O cara vai lá, faz uma exposição maravilhosa, entrega o produto muitas vezes mais do que ele se propõe, que normalmente quem trabalha com amor até às vezes bota do bolso e tal, complementa, arruma parceria. E o rapaz ser reprovado, ter a prestação de conta reprovada porque não entregou papelaria de escritório para o Ministério. O novo decreto de fomento, ele estabelece que isso não pode mais acontecer. Ou seja, ele traz uma inversão dentro da administração pública, ele traz uma inversão do que era tido como rol de prioridade. Doravante, a execução do objeto, a execução da proposta, a execução física, ela vale muito mais do que a papelaria de escritório, né? Isso para beneficiar os agentes culturais. A partir de agora, da PGE, PGM, do município, do estado, eles não vão ter mais insegurança para, por exemplo, fazer busca ativa. A gente coloca lá no decreto do fomento que o município, o estado, ele é facultado a ele, né? A gente respeita muito o Pacto Federativo, mas é facultado a ele realizar a busca ativa. O que é a busca ativa? É você buscar aquele mestre da cultura popular que não sabe nem o que é o WhatsApp, falar a verdade, e que está lá no interior, às vezes está dentro da própria metrópole, mas está muito mais preocupado em fazer outras coisas, e tem edital, ele não sabe, é para apresentar um projeto, ele não sabe, então o Estado ele vai lá atrás dele, fala, tem um edital, o senhor tem algum projeto? E o decreto também estabelece que ele pode apresentar o projeto dele, o que ele pretende fazer através de oralidade, através de vídeo. Maravilha. Maravilha. São conquistas imensas. Conquistas, assim, grandes. Mestre Sandro, a gente infelizmente chegou, né? Mas já deu para ter uma visão geral do que é o novo MINC, né? De que a gente tem perspectivas reais de uma mudança de paradigmas na cultura. Isso, agradecer muito a você, a tua presença aqui, né, alguns esclarecimentos e por conhecermos um pouco mais da tua vida. Faltou falar do estúdio que você tem aqui, mas em outra a gente fala aí do Gogó da Ema, que eu tenho memórias afetivas grandes lá, mas te agradecer ao Ministério, leve aqui o abraço do alagoano, né, da Assembleia Legislativa e do que puder contar com ela, a ministra Margarete, né, nós estamos inteiramente à disposição, os alagoanos, os artistas, para contribuir, né, e formarmos juntos nesse exército que vai transformar a cultura brasileira. A gente está muito, assim, eu estou muito como artista, como homem da mídia também, eu estou muito sensibilizado e muito esperançoso. Então, deixo aqui para você, para fazer as últimas considerações, para que a gente possa se despedir. No início do programa, você falou sobre a alegria de ter Alagoas lá no MINC, sobre
toda a riqueza que a gente tem dentro da nossa cultura e de certa maneira eu me omiti no início para falar aqui no final um pouco sobre isso, porque eu me sinto recebendo uma bênção, né, de uma responsabilidade muito grande. Pô. O Estado da gente, ele tem muito a contribuir para esse processo, né, muito para contribuir para o fomento da política cultural desse país. A gente tem experiências enormes, a gente tem uma quantidade enorme de foguedos, de agentes culturais, a gente tem uma organizações da sociedade civil que estão completamente empenhadas, e a gente tem uma história que muitas vezes ela não aparece para o resto do Brasil como deveria aparecer. Nesse aspecto, eu tenho feito o que posso para levar, para tornar visível para o Brasil inteiro, por exemplo, episódios como a quebra de Xangô, que aconteceram aqui, e que o Brasil não sabe o que aconteceu aqui. Para levar a história do Quilombo dos Palmares para o resto do Brasil, que é sempre lembrada, mas muitas vezes as pessoas não lembram o que aconteceu aqui. A gente tem uma responsabilidade muito grande, né, para, além disso tudo, enquanto alagoano, enquanto militante, enquanto cidadão, e que compõe, né, o governo do presidente Lula, o ministério da ministra Margarete Menezes, né, e a própria secretaria do secretário executivo Márcio Tavares, que é lá que eu estou lotado, lá porque a minha subsecretaria está vinculada, de fazer uma transformação estrutural no âmbito da cultura desse país. Eu acho que o futuro ele é próspero, ele é bonito, ele oferece, né, muitas coisas boas para a gente. A gente fala de daqui a um ano ter um sistema nacional de cultura estruturado, de ter uma cadeia produtiva da cultura pulsante. A gente fala de ter uma política de transferência recorrente, a gente fala de ter um acesso democratizado e uma execução feita pelos gestores culturais e avaliada de forma justa, né, de forma que é justa e necessária, né, e de forma sustentável. Eu tenho muita fé, eu tenho muita esperança, eu acredito muito que a sociedade civil terá muito que comemorar, e a gente que está na gestão, apesar do cansaço, os dias são extremamente cansativos, mas cada dia que se encerra a gente acaba orgulhoso por ter a convicção de que a gente está fazendo a coisa certa, de que está no caminho certo e com o coração na frente de tudo isso. É isso aí. Olha, eu fiquei para lá de ancho de estar recebendo hoje aqui o nosso querido alagoano, subsecretário do Ministério da Cultura. Eu espero que vocês assistam às nossas reexibições. Um beijo no coração de todos. Até um próximo programa.